O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o cheque, no qual eu, o Felipe e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Após tensão e com 9 horas de atraso, Arévalo é empossado presidente da Guatemala. Tivemos a posse do presidente guatemalteco Bernardo Arévalo e sua vice-presidente Karin Herrera, né, os primeiros presidentes de esquerda do país desde 1954, quando o país teve um golpe de Estado. E a gente tem repercutido bastante, né, a questão da Guatemala nos últimos anos aqui no programa. Tivemos uma tentativa derradeira, né, dos setores conservadores guatemaltecos, especialmente do judiciário, de tentarem impedir, né, de tentarem na prática dar um golpe, talvez, né, impedirem a posse do Bernardo Arévalo. Foram cerca de 9 horas de tensão, inclusive, né, estávamos aqui conversando, né, muitos dos convidados, né, da posse não ficaram até o fim, tiveram que ir embora, porém a gente já vai falar, né, da demonstração de apoio que eles fizeram, né? Então, por exemplo, foi o caso do Santiago Penha, presidente do Paraguai, que chegou lá, deu a declaração de apoio depois, mas teve que ir embora. O líder tribal castelhano, Felipe VI, arroz de festa, pra variar, tava lá, porque não faz nada da vida. Esse daí pode ficar, né? Eu acho que é a semana, né, pra ficar ali no Caribe. Pode ficar, enfim, ou não, também não quero isso pra Guatemala. Mas, enfim, Silvia, né, você que fala com a gente diretamente de Buenos Aires, seu olá e seus comentários já à vontade sobre a posse do Bernardo Arévalo. Olá, meu querido Felipe, olá, Matias. Sim, de fato, foi uma coisa muito inusitada e pelo inusitado eu achei melhor assistir até o fim, porque parecia de fato que alguma coisa podia acontecer e não ter a posse, né? Porque alguns deputados de oposição diziam que se não tomasse posse até a meia-noite não valia. Aí depois foram ver, na Constituição não tinha nada disso. Mas a principal ferramenta que eles usaram ali para atrasar o início da cerimônia de juramento foi esticar ao máximo possível algo que alguns colegas guatemaltecos me disseram, que é a entrega das credenciais dos deputados, que em geral eles fazem uma leitura do nome de todo mundo e a comissão ali escolhida para isso, a junta diretiva, diz sim ou não, sim ou não, sim ou não. Eles esticaram isso por horas, chegou a ter briga, não sei se vocês viram algumas imagens de briga no próprio plenário, assim, no próprio hemiciclo do Congresso. Então foi uma coisa vergonhosa nesse sentido, e foi isso. Vários deles foram para lá justamente para ter certeza de que ele tomaria posse e acabaram indo embora, né? O Boric pela manhã chegou, falou: eu vim só porque a democracia que está em risco, precisamos apoiar o Arévalo. E ele ficou até onde podia. No dia seguinte ele tinha um compromisso em Punta Arenas. E outros também tinham, né, como o próprio Santiago Penha, que a gente vai falar mais tarde. Mas foi uma coisa que dá a sensação de que não acabou aí, né? Seria muito inusitado dizer, bom, agora está tudo em paz, agora o Arévalo vai governar. Não sei não, porque a própria Corte Constitucional está revendo outras credenciais, está... enfim, procurando pelo enhorro ali para dificultar o governo dele, que não vai ser nada fácil. E a Silvia fala em relação ao credenciamento, né? E cabe lembrar que isso não foi só com legisladores do Semija, né? Que é o partido do atual presidente, mas também de outras legendas que não são
das mais tradicionais da Guatemala, como, por exemplo, o Partido Cabal, que é um partido de centro-direita, né? Mas que não... também estava na oposição dos governos anteriores. Sim, esse cara foi afastado, inclusive, né? E entra uma outra questão nisso que a Silvia comentou, né, do credenciamento, que é, algumas semanas atrás, né, no final do ano passado, então meses já, né, o judiciário chegou a suspender o registro do partido Semilla, né, e por conta disso queriam que os deputados do partido que foram eleitos, né, do partido do presidente, assumissem como independentes, ou seja, sem partido. E qual é a tampa? Qual é a armadilha nisso? Se o deputado assumir como independente, ele não poderia ocupar a presidência da casa ou a presidência das comissões. Então, os deputados do Partido Semilla também resistiram a isso, né? Então, daí também essa demora de 9 horas. Articularam, inclusive, com outros partidos, como o partido que o Matias citou, para reverter essa decisão e assumirem com as funções plenas. Tanto que, na sessão inaugural, né, essa sessão simbólica, como a Silva mencionou, do credenciamento e tal, nessa sessão inaugural também é eleito o presidente do Congresso, né, um Congresso unicameral, que é do partido Semilla, né, é o Samuel Pérez Álvares, de 31 anos de idade, né? Então, quando eu tinha 30 anos de idade, eu estava gravando podcast. Ele tem 30 anos de idade e está assumindo a presidência do Congresso, né? Cada um. E ele agora será o presidente da casa. Foi eleito com 92 votos a favor dentro do Congresso, que tem um total de 160 casos, ou seja, uma maioria até confortável. Lembrando que o partido Semilla, propriamente dito, tem 24 assentos. Tá? Então, assim, para ele conseguir 92 votos é porque teve muito partido que apoiou essa demanda deles também. Até por conta da pressão internacional, né? Porque a Guatemala acabou virando um dos principais tópicos desse final de semana por conta desse processo arrastado da posse do Bernardo Arévalo, né? Que... aí falando tecnicamente, né, ele tomou posse à 00:05 do horário local. Então já tinha passado o dia. De acordo com aquela do hoax, né, que rondou aí o país. E uma coisa interessante é que é muito comum na Guatemala, e aprendi isso vendo a transmissão, que todos aqueles que não são do Semilla, não são aliados do Semilla, são chamados de integrantes do Pacto dos Corruptos. Ou seja, defenderam até o último momento que o Arévalo não tomasse posse com medo de processos que viriam depois. O mesmo está acontecendo com o próprio Yamatei, né? A gente pode comentar um pouco mais para frente. Que já quer deixar o país também, assim como os outros presidentes. E aí nós tivemos essa coisa que vocês estão mencionando, né, do apoio internacional e tal, nós tivemos um desdobramento importante, né, que dentre as autoridades internacionais presentes, né, a gente já mencionou Santiago Peña, Felipe VI, também estava a Xiomara Castro, presidente da vizinha Honduras, o Laurentino Cortiz, o presidente do Panamá, Luiz Abinader, presidente da República Dominicana, o Rodrigo Chaves Robles, presidente da Costa Rica, o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, que falou que ia ficar lá até o fim, né? O Boric do Chile, o Bricenho, primeiro-ministro de Belize, a Evelyn Wever Croes, primeiro-ministro de Aruba. Representando o Brasil estava o vice-presidente Geraldo Alckmin. Representando os Estados Unidos estava a administradora da USAID, a Samantha Power. E eles, junto com o secretário-geral da OEA, se reuniram ali, meio de improviso, e emitiram um comunicado em cima da hora, digamos assim, fizeram um vídeo dizendo que apoiavam a posse do Bernardo Arévalo e que não sairiam dali enquanto ele não fosse devidamente empossado.
E a Samantha Power, que você citou, né? Ela que é de origem irlandesa, né? Imigrante nos Estados Unidos, representando o país, né? Nessa ocasião. E ela acabou postando, né, que não existe uma questão para que o Bernardo Arévalo não seja o presidente da Guatemala. Nós podemos chamar os dois lados para manter a calma e que o Congresso guatemalteco faça valer a vontade do povo. O mundo está assistindo. Essa frase vinda da representante dos Estados Unidos, né, alguém com peso como ela, né, de um primeiro escalão ali, eu acho que influenciou, sim. E a Samantha Power, ela ficou mais uns dias na Guatemala conversando, ela armou várias reuniões com os povos indígenas que vieram dos chamados cantões ali da Guatemala e que são praticamente a maioria da população, nós são 48 nações. Em geral não se envolvem tanto com política assim, mas eles vieram e eles estavam do lado de fora. Então foi uma coisa que mobilizou também a população e muito. Enfim, acho que isso foi algo bastante importante também. Mas, como, né, nem tudo é tranquilo, né, nós já temos o Tribunal Constitucional da Guatemala, mesmo depois da posse, querendo anular a eleição do deputado Samuel Pérez para presidente do Congresso, né, dizendo justamente que o Semija estaria em situação irregular e que eles não poderiam ser eleitos. Né? Logo depois da posse, com o Alejandro Giammattei, né, se tornando ex-presidente da Guatemala, então, o Giammattei se tornou alvo de sanções dos Estados Unidos, né? Ele agora não pode mais entrar no país, né? E o Departamento de Estado dos Estados Unidos soltou uma nota dizendo que tem informação crível indicando que Giammattei aceitou subornos em troca da sua performance nas funções públicas durante a sua presidência na Guatemala. Ações que minaram o Estado de Direito e a transparência de governo. Né? Aí entra um pouco essa coisa que a Silva estava mencionando, né, do pacto dos corruptos, e também possíveis ligações, né, ligações do governo guatemalteco, pessoas ligadas ao poder na Guatemala, com o tráfico de drogas. Né? Não estamos afirmando nada, tá? É só uma possibilidade. A Guatemala está ali na rota, no Triângulo do Norte, né? Embora seja um país que já se pacificou muito diante dos demais, né? Ainda é um problema seríssimo a questão das drogas e da imigração. Né? Então, o que o Giammattei vai fazer também é para se ficar de olho. Para os Estados Unidos ele não pode ir, além da sanção contra ele, os Estados Unidos também retirou o visto da família dele, e eu não sei que outro tipo de amigos ele tem aí. Eu lembro de uma ocasião, há uns 2 anos atrás, em que ele foi visitar o Ortega, com muita amabilidade e tal, não sei o que. Até o Bukele, nesse meio tempo, falou, tá escrito, né? Ele não vai conseguir ir para lugar nenhum e vai para Nicarágua. Mas, enfim, pode ter sido só provocação do Bukele. De fato, se ele permanecer na Guatemala, eu acho que vai ser uma coisa negativa, porque vai ser uma figura ali contra as medidas, alimentando seu grupo político, né? O melhor era que ele saísse mesmo. Agora eu não sei para que tipo de asilo que ele pode pedir, aonde. E tem o fato também de que ele provavelmente pode querer pedir um asilo para evitar ir em cana também, né? Totalmente. Ele estava tranquilo antes da eleição, porque vocês lembram quando a gente falava dos 200 candidatos que tinha e se perdia entre eles? A maioria eram de direita. E eram mais ou menos aliados dele, por isso que ele estava tranquilo. Isso tudo, o fenômeno Arévalo tirou um pouco ele do plano dele, né?
enfim, de poder ficar eventualmente na Guatemala com uma justiça amena. Agora, se a justiça vai atrás dele, ele não pode sequer ficar ali. E, Matias, antes de você puxar o tema do Equador, né, duas dicas antes do Sétimo Selo. A gente mencionou bastante a Samantha Power aqui, né, e ela é autora do Chasing the Flame, né, a biografia do Sérgio Vieira de Mello, né, que saiu no Brasil como O Homem que Queria Salvar o Mundo, que é o subtítulo, né, original. E a nossa querida Silvia Colombo, que está falando conosco, ela, inclusive, conversou com o filho do jornalista José Rubens Amora, lá no My News, né, falando um pouco sobre essa situação da Guatemala, né, Silvia? Pois é, conversei com ele, enfim, é uma fonte a quem eu recorro de vez em quando, acho até que eu já trouxe ele, já chamei ele para falar com a gente no xadrez, e ele tá, isso a gente conversou tipo meia-noite pouco, porque não dá para esperar até a hora do juramento, mas ele se mostrou bastante preocupado, levantou a questão ali dos indígenas, achou que já tinha rolado o encontro dos líderes. Ele disse, enfim, que pela primeira vez ele estava vendo uma possibilidade clara dele assumir o poder, mas muito pessimista com o que viria depois, né? E a situação do pai dele, que é um fundador do jornal El Periódico, o mais importante da Guatemala, o que expôs muitas das coisas de corrupção do Yamatei, está preso há mais de 500 dias, tal, e ele está aí esperançoso de que essa pena seja revista, porque é uma pena que, enfim, obviamente, enfim, ele é inocente, né? Basicamente a pena foi para fechar o jornal, que de fato acabou fechando mesmo. Bem, da Guatemala a gente volta ao Equador, né, que foi o principal assunto do bloco da nossa quebrada latino-americana na edição passada, pegando aqui algumas atualizações da crise de segurança pública no país sul-americano. A começar, né, por uma equipe, né, de um presídio no Equador, que foi liberada, né, estavam feitos como reféns por detentos no último domingo, dia 14. Isso, no último final de semana, os reféns que haviam sido tomados, né, nos presídios equatorianos foram libertados. Eram cerca de 20 funcionários administrativos e também 158 guardas. Aí eu vou passar aqui pela parte factual dessas notícias, e aí você, meu caro Matias, a nossa querida Silvia, fazem os seus comentários, as suas atualizações devidas. Durante essas operações, entretanto, 43 presos, tá? 43 condenados fugiram, tá? Da prisão. No dia 15 de janeiro, né, foi publicado um levantamento afirmando que 1.300 pessoas foram presas nos 5 dias, né, de conflito armado declarado pelo presidente Príncipe da Banana, Daniel Noboa. Na quarta-feira, última quarta-feira, dia 17, nós tivemos uma notícia bastante complicada, que o promotor César Soares foi assassinado a tiros no seu carro, tá? Foi claramente um assassinato direcionado, assim, o carro recebeu mais de 20 perfurações a bala. E quem era esse promotor? Ele estava responsável pelo caso da invasão daquela estação de TV equatoriana por criminosos durante uma transmissão ao vivo, tá? Nessa quinta-feira, dia 18, a polícia equatoriana disse que já prendeu 2 suspeitos possivelmente ligados a esse caso. Também no dia 18, a Sheila de Carvalho, que é presidente do Comitê para Refugiados, Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE, aqui do Brasil, disse que o Brasil precisa se preparar para uma possível onda migratória de equatorianos. Já hoje, dia 19, tá, nas primeiras horas do dia,
A família do Fito, né, que é o chefão do narcotráfico, né, de 44 anos, que fugiu da prisão e cuja fuga está na origem de todos esses eventos, a família dele foi presa, tá, na Argentina, melhor dizendo, 8 pessoas ligadas a ele, né, incluindo familiares, tá, foram presos na Argentina. Eles estavam vivendo perto de Córdoba em um campo de golfe, tá? Dentre os presos estão, inclusive, a sua esposa, tá? E o governo argentino já anunciou a deportação dessas pessoas para o Equador. Enfim, Silvia, seus comentários? Eu começo por essa parte argentina aí, porque vocês já vieram para cá várias vezes. Eu só conheço Buenos Aires, o Matias que conhece o rolê inteiro. Bom, eu vou falar mais da mídia e de Buenos Aires mesmo. Acho que muitos dos nossos ouvintes já vieram, alguns até devem morar aqui. É impressionante como os meios de comunicação, a histeria política coletiva que existe aqui. A farândula. A farândula está falando dessa ação como algo heróico e histórico no que diz respeito a uma vitória da Patrícia Bullrich contra o narcotráfico. E é curioso que eles nem explicam direito o que está acontecendo no Equador. As pessoas sabem que é um narco equatoriano, o que tampouco está assim, tão provado. Mas enfim, e hoje foi uma coisa curiosa, porque houve questionamentos, mas escuta, essas pessoas são criminosas, a mulher dele é criminosa, todo mundo pode ser colocado no mesmo balaio, esse pode prender estrangeiro. Tá rolando de novo com o mileísmo, né, com a chegada do Milei no poder, essa coisa de expulsar imigrante, de criminalizar imigrante e tal. E a Bullrich mandou para todos os jornalistas aqui um release dizendo coisas assim, tipo, foi um operativo inédito pela peligrosidade das pessoas que estavam envolvidas, a rapidez com que atuamos. Aí ela nomeia todos os policiais e majores da polícia que se envolveram, enfim, como se a Argentina tivesse dado um fim no narcotráfico equatoriano. Isso foi uma das coisas que me chamou a atenção, até porque foi apresentada sem esse contexto todo, né? Agora, quanto a essas notícias mais recentes aí do Equador, o que me preocupa, na verdade, é que o Noboa não é um cara que se mostra preparado para enfrentar essa situação, né? Já reforçamos aqui que ele tem apenas 15 meses e aí ele quer se reeleger. Então a gente só pode imaginar que daqui em diante ele vai fazer ações meio à la Bullrich, sabe? Ações espetaculosas, né? Prendi tantos caras, prendi tantos sequestradores de carcereiros. Eu não sei o quanto de fato ele está investindo em inteligência, em políticas públicas para essas prisões, ou seja, atacar as razões de fundo, né? Enfim, eu vejo ele mais voltado ao show que o permita se reeleger, do que elaborando medidas que de fato possam amenizar a situação. A coisa da imigração equatoriana, aí eu não sei, posso concordar parcialmente com o que disse como chama? Sheila de Carvalho, diretora do CONARE. Os equatorianos estão migrando há muito tempo em grande quantidade. Inclusive, proporcionalmente, já li essa estatística em algum lugar, é o país, junto ao Haiti, de onde mais saem refugiados. E não é para vir para cá, é para ir para o norte, para os Estados Unidos. Então, não sei, eu colocaria isso um pouco em dúvida. Vir ao Brasil não é exatamente o destino final.
o destino final, né? Às vezes é aquele caminho maluco, né? Que vem para o Brasil, depois vai para a Colômbia, depois pega o barco lá em Necoclí, atravessa o Darién. Enfim, isso tudo obviamente deve aumentar e vai aumentar esse drama da imigração, claro. Um país sem segurança, ninguém quer viver. Mas eu acho que o Noboa não vai melhorar a situação e é ruim a gente pensar assim. Espero que seja errada, porque ele está adotando a política meio que hoje seria do Bukele, que lá atrás foi a do Felipe Calderón, né? Guerra contra as drogas. Não sei se é assim que ele vai conseguir resolver esse problema, que é um problema transnacional. Ele deveria estar conversando com esses outros presidentes que também têm facções que misturam todos esses estrangeiros, né? Enfim. Antes dos comentários do Matias, só me corrigir, eu falei diretora do CONARE, ela é presidente do CONARE. Tá. Uhum. E passando os números, né, justamente o governo Noboa, no começo da semana, disse que foram 1.327 detidos desde o dia 9 de janeiro, né, então do dia 9 ao dia 15 é essa a cifra de pessoas detidas quando foi declarado, né, o conflito armado contra as organizações criminosas no país, no marco, né, do Plano Fênix, que ainda realizou 12.974 operações, 32 delas contra grupos terroristas, né? Tiveram abaixo de 2 policiais, e enquanto que 5 criminosos considerados terroristas foram mortos também nesses confrontos. Já existe, né, um dado em relação ao contrabando de armas, né, que as munições das Forças Armadas peruanas vem chegando, né, entrando ilegalmente no Equador, e que são justamente, né, o combustível para as ações criminosas das organizações do narcotráfico que atua, né, entre os dois países, né? De acordo com uma investigação promovida entre a rede transfronteiriça do Orro Público em aliança com o Vistaço e Código Vilho, 52% de todos os explosivos que foram apreendidos no Equador no ano passado procedem do Peru e levam, né, a marca da fábrica de armas e munições do exército peruano. E complementando, né, vamos lembrar, né, a Silva mencionou a guerra às drogas, né, o considerado início da guerra às drogas é uma declaração do Nixon, né, então o presidente dos Estados Unidos, 71. Completou já 50 anos. Exatamente, vai fazer esse ano 53 anos que as drogas estão vencendo as guerras às drogas. Consecutivamente, né, Exatamente. Não perderam em nenhum ano deles. Exatamente, 53-0 para as drogas. Bem, do Equador vamos para a Colômbia, né, com 2 notícias. Uma delas, né, de que a ministra do Esporte, ela foi aberta uma investigação da Procuradoria do país em relação justamente à perda, né, dos prazos, enfim, do manejo em relação à sua pasta para a realização dos Jogos Pan-Americanos, que a gente tinha repercutido na semana passada, né, que não serão mais realizados em Barranquilla, enfim, por uma questão do pagamento do contrato com a organização dos Jogos. Então foi aberta essa investigação contra a atual ministra Astrid Rodrigues Cortés, né? Então isso ainda vai gerar bastante debate no país, porque foi considerado uma perda grande, né, do atual governo. E também tivemos o assassinato de mais uma liderança comunitária, no caso o Fidel Antônio Hernández, que estava desaparecido desde o dia 14 de janeiro e o seu corpo foi encontrado no dia 17. Né? Ele que era uma liderança ali no departamento de Antioquia, na localidade de Apartador. E ele foi um dos cabos eleitorais do Gustavo Petro neste departamento, cuja principal cidade é Medellín, né? E o atual presidente manifestou o seu luto com esse crime político, mais um cometido no país vizinho.
Da Colômbia passamos para o Chile, né, já que na última sexta-feira, dia 12, né, enquanto nós gravávamos a última edição, tivemos informação através do consulado chileno em Varsóvia, no qual o jornalista Gonçalo Lira, que tinha dupla nacionalidade chilena e estadunidense, estava detido na Ucrânia desde 2022, acusado, né, de informação falsa sobre a guerra e justificar nas redes sociais a invasão russa à Ucrânia, ele que estava detido em Kharkiv, e ele padecia já desde o ano passado, né, de pneumonia, entre outras comorbidades, e foi declarada a sua morte, né, no qual o seu pai escreveu uma carta no qual ele diz, né, que não posso aceitar a forma que foi morto meu filho. Foi torturado, extorsionado, incomunicado durante 8 meses e 11 dias. E a Embaixada dos Estados Unidos não fez nada para ajudá-lo. A responsabilidade dessa tragédia é do ditador Zelensky com a anuência do presidente senil estadunidense Joe Biden, né? Essas são as palavras do pai dele, também chamado Gonçalo Lira, nessa carta que foi publicizada, né? E um colega do jornalista, o Alex Rubinstein, também difundiu uma carta daí escrita pelo Gonçalo Lira Lopes, né, que era o nome completo do filho, dizendo, né, de todas as condições que ele estava passando e que não estava sendo tratado. Inclusive as autoridades ucranianas só reconheceram o quadro grave do jornalista em uma audiência no dia 22 de dezembro. Do Chile, nós cruzamos a Cordilheira dos Andes, vamos para a Argentina para repercutir, né, a troca de farpas entre o atual presidente Javier Milei com o seu homólogo colombiano Gustavo Petro no Fórum de Davos, né, que virou esse palco, né, do embate sul-americano sobre o capital. Isso, Silvia, primeiro, né, como é que repercutiu o discurso do Milei aí, né, porque para muitos simpatizantes do Milei fora da Argentina, como aqui no Brasil, ou o Elon Musk, né, o Elon Musk postou no Twitter basicamente que ele estava com tesão com o discurso do Milei, né, é o que você pode depreender. Ele, para quem não sabe, ele postou uma imagem de um casal fazendo sexo, porém o cara estava com um notebook assistindo o Milei, entendeu? Em vez de ele prestar atenção na mulher que estava com ele, ele estava nu vendo o Milei, né? Então, como é que repercutiu o discurso do Milei aí na Argentina? Puxa, uma cena como essa eu não vi, mas obviamente a direita que está mais associada a ele agora e muitos dos aliados do Juntos por el Cambio avaliam que foi muito bem, que ele tocou nos pontos concretos, importantes, que podem tirar a Argentina da crise, a questão de diminuir o Estado, que o Estado na Argentina hoje está com um tamanho desmesurado, mas a maior parte das coisas que eu ouvi aqui foram críticas, especialmente por parte de alguns grupos, né? Grupos minoritários, as mulheres. Ele disse que não há que se ficar discutindo tanto a diferença entre homem e mulher, todos são iguais, não há que ter políticas específicas para um ou para outro. Enfim, foi um discurso bastante mais enfático do que os que ele deu durante a campanha. Os antimileístas acharam um absurdo todo o discurso, né? Um discurso que tirou o ser humano da equação, né? Enfim, acusou os governos anteriores, falou da decadência, falou do Estado minoritário, enfim, da falta de eficiência das empresas estatais, que o futuro é a privatização, e disse claramente que não tocaria em temas nem ambientais, nem de gênero. Essa parte ambiental repercutiu muito lá e cá,
Novamente ele justificou o negacionismo dele, dizendo que isso é só uma fase do planeta, os homens não têm culpa, depois ela vai passar, não há que se fazer nada, e isso repercutiu bastante nos jornais estrangeiros. Na verdade, ele deixou todo mundo meio assustado, não só a esquerda, mas também seus próprios seguidores. Ele estava na Meca, né, do capital e tudo mais, mas uma Meca que nos últimos tempos tem buscado conciliar capitalismo com justiça social, ou pelo menos ter discursos um pouco mais politicamente corretos. E ele não fez isso, né? Então aqui repercutiu dessa maneira. A maioria das pessoas disse: estamos começando a viver uma vergonha internacional, né? Agora, na semana que vem, há a primeira grande greve contra o Milei. Vai ser no dia 24, e até lá o Milei pretende botar lenha na fogueira ali para que os deputados aprovem, pelo menos na Câmara de Deputados, a chamada Lei Ônibus, que é aquela lei com mais de 300 leis, que inclui várias desses pontos. Então, é curioso isso, né? Como ele se baseia também nas reações, né? Tipo, eu vou ganhar da CGT, eu vou fazer aprovar antes que eles saiam das ruas. Enfim, há uma certa infantilidade, né, nesse modo de atuar dele, né? Então é possível que semana que vem seja uma semana muito quente na Argentina, não só pelas altas temperaturas, mas porque as pessoas irão às ruas, haverá greve, e o Milei vai fazer de tudo para que, pelo menos, já passe em deputados, e indo para senadores na semana que vem. E Silvia, também retomando um pouco, né, que a gente tinha debatido no final do ano passado, né, sobre o Milei, né, se considerar um herdeiro do Alberdi, né, o deputado da oposição, né, da União Cívica Radical, Martim Tetaz, acabou provocando, né, o atual presidente, dizendo, né, que em relação ao DNU, o Milei se parece mais ao Rosas, né, talvez o caudilho mais conhecido da Argentina, do que do Alberdi, né, o que seria uma medida antiliberal na visão do deputado oposicionista. Totalmente. Bom, o uso de próceres para um lado e para o outro não é exclusividade dos argentinos, mas eles costumam fazer isso bastante, né? Então o Alberti, de repente, virou um precursor do libertarianismo, mesmo sendo um liberal do século XIX, com preocupações relacionadas ao futuro da Argentina, independente, enfim. Mas sem ter nem nenhuma proximidade com o que viria a ser o libertarianismo. E o próprio Alberti tinha coisas progressistas, né? Porque, obviamente, ele queria uma Argentina nova. Um daqueles argentinos do grupo de 1837 que pensaram numa Argentina daqui a 200 anos, não numa Argentina da próxima eleição, né? Então, acho que aí o Alberti tem milhares de outras qualidades do que o Alberti da cabeça do Milei, né? Agora, o Tetaz também pegou por outro lado, né? Pegou por outras atitudes que eram mais afins às atitudes do Rosas, que era ele não foi um ditador da Argentina, é bom explicar, ele nunca foi um governador da Argentina, ele era um governador de Buenos Aires, mas naquela época as províncias estavam ainda sem uma unidade política, e por causa disso Rosas era meio representante internacional da Argentina, né? E é um herói nacionalista, né? Tido como, inclusive, um herói do peronismo, porque defendeu a Argentina contra as tentativas de invasão inglesa, francesa,
né? Então é visto como um anti-imperialista, né, à frente de seu tempo. Mas por outro lado foi no próprio governo da Cristina Kirchner que tiraram, né, a figura do Rosas da nota de 20 pesos, né? Sim, porque causava muita polêmica. Porém, ela sempre foi rosista, hein? Os peronistas são rosistas em geral. Rosas Rosa sim, Sarmiento não, né? Rosa sim, Mitre não. Os nacionalistas, imperialistas, sim. Os liberais, que seriam Sarmiento, Alberti, Mitre, não. Né? Essa é um pouco a bíblia do peronismo, joga um pouco por esse lado. Né? E uma última notícia da Argentina, que a Polícia Federal resgatou 92 pessoas que eram vítimas de exploração laboral, enquanto foi realizada uma procura, né, numa colheita de alhos em Malargüe, na província de Mendoza. Bem, da Argentina a gente passa agora para o Brasil com algumas notícias relacionadas à política externa brasileira. Começando pelo fato de que o presidente Lula e o presidente Santiago Peña, do Paraguai, se encontraram, né, novamente para falar de Itaipu. Ano passado a gente ficou devendo um programa focado em Itaipu. Esse ano essa dívida será saldada. A gente mencionou, né, o Milei em Davos, a principal representante, né, uma das representantes, né, do governo brasileiro, da comitiva brasileira em Davos, foi a ministra Marina Silva, né, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Lembrando que a Marina Silva é uma pessoa que... Eu não sei se seria justo dizer que internacionalmente ela é maior do que no Brasil, porém, internacionalmente ela é muito grande. Tá? Isso acho importante mencionar, até porque isso colabora para explicar, né, ela ser talvez o principal rosto brasileiro em Davos. O chanceler da China, o Wang Yi, né, o ministro de Relações Exteriores, chegou ontem, dia 18, ao Brasil, né, para o marco dos 50 anos das relações entre Brasil e República Popular da China. Se encontrou com o Mauro Vieira, e hoje, sexta-feira, é possível que ele se encontre com o Lula em Fortaleza, no Ceará, né, onde o presidente Lula está. Lembrando que Fortaleza já sediou, inclusive, uma cúpula do BRICS, né, durante o governo Dilma. E nesse encontro entre o Wang Yi e o Mauro Vieira, nós tivemos uma não notícia, né, que não sei por que isso virou manchete, né, na qual, né, o Brasil apoia, né, reitera a posição contra a independência de Taiwan. Né, mas assim, lembrando, essa é a posição que todos os países do mundo que têm relações com a República Popular da China têm que tomar, é a política de uma só China. Né? Você defender a independência de Taiwan, você então estabeleça relações com Taiwan, que é o caso do Paraguai, né, por exemplo. Né? E uma das exceções cada vez mais raras, né? Exatamente. E a Agência da ONU para Refugiados soltou uma nota nesse último dia 16, né, que o Matias trouxe, que o Brasil é um dos países que mais acolheu refugiados do Afeganistão no mundo. 9 mil afegãos e afegãs, né, e muitos deles com alto nível educacional. Né? Inclusive é importante lembrar, né, do caso, por exemplo, daquelas juízas, procuradoras afegãs que vieram para o Brasil. Enfim, Silvia, você que inclusive já entrevistou, né, o Santiago Peña, seus comentários sobre essas notícias, por favor. Santiago Peña, desde o princípio, né, desde antes de ser eleito, vem elogiando muito o Lula, o governo brasileiro, esperando muito, né, dessa parceria, fechando com o Lula em várias coisas. O que pode soar um pouco estranho devido à diferença ideológica dos dois, mas de fato eles têm muitas afinidades, né? E foi curioso que em seu portunhol até bastante avançado, Santiago Peña disse que
Eu acabei de chegar amanhã, ele queria dizer esta manhã, da posse do Bernardo Arévalo, e não quis desmarcar esse compromisso, porque é muito importante para mim a questão para o Paraguai, a questão da Itaipu, e o próprio Lula foi bastante também generoso nessa parte, né? Vamos rever o que cada um precisa de fato e vamos recalcular o acordo, né? Esse acordo que está para ser revisto e já faz algum tempo, né? Enfim, eu acho que Santiago Penha, diferentemente do que o próprio Lacalle Pou gostaria, né? Ele está mais pro lado do Lula do que pro lado dos direitistas aqui da América do Sul, né? Enfim, não há programação de visita do Santiago Penha com Milei, muito menos com Lacalle Pou, não há sinalização dessas visitas, então aí também a gente fica com uma outra dúvida aí, que o que vai ser do Mercosul, né? Bem, do Brasil a gente cruza a fronteira com o Suriname, né, ainda repercutindo a notícia relacionada ao ex-ditador do país, que agora está desaparecido. Ele foi dado como foragido, né, pelas autoridades do Suriname. Lembrando, Suriname teoricamente não é um país da América Latina, mas a gente dá aquela roubadinha, né, nosso vizinho e tal, pá, enfim, né. O Seedorf fala português. É casado com uma brasileira. Casado com uma brasileira, né? Passou lá por aquele perrengue, né? De jogar no Botafogo e tal. Mas, enfim, o ex-ditador Desi Bouterse, ele foi dado como foragido, né? Já que semana passada, a gente comentou, ele finalmente, né? Depois de décadas, foi condenado pelo assassinato de 15 dissidentes políticos em 1982. Ele que está com 78 anos de idade. Bem, e do Suriname a gente vem para uma notícia mais regional, né? Já que, de acordo com a Organização Mundial das Alfândegas, 80% do contrabando mundial é realizado na América Latina, né? E por esse motivo, né, que foi realizado o seminário Gerando Alianças Frente ao Comércio Ilícito, realizado em Santiago do Chile, que convocou, né, representantes das câmaras de indústria e comércio de Argentina, Bolívia, Chile e Peru. E a ministra do Interior e Segurança Pública do país anfitrião desse evento, a Carolina Toá, ressaltou, né, que existe uma relação entre a pobreza, o comércio ilícito e o aumento dos índices de criminalidade na região. Nas palavras dela, quando um lugar não tem desenvolvimento econômico, quando o Estado não está ou chega tarde, a vulnerabilidade dessas comunidades para ser capturadas pelos grupos criminais é muito maior, né? E daí, pegando algumas notícias da região, né, em relação ao contrabando, né, o governo boliviano diz que houve um atentado criminal de contrabandistas que gerou a morte de alguns militares, né, no país na última semana, né? Esse ataque aconteceu em Vijamontes, na segunda-feira da semana passada, levando, né, a morte de 5 militares, né, justamente na luta, né, contra o contrabando na região, de acordo com o vice-ministro da luta contra o contrabando, Daniel Vargas, que qualificou esse ato como criminoso e aleivoso, né? E também tivemos uma outra notícia relacionada à Bolívia, né, que depois de 16 anos a polícia voltou a ingressar na zona vermelha do Chapare e destruiu 25 fábricas de cocaína, né? Também apreendendo 5.050 litros de cocaína líquida, equivalente a 190 quilos da substância, né? E essa região da província do Chapare está localizada no departamento de Cochabamba. E por fim, né, uma notícia só para quebrar um pouco o gelo, né, que foi bastante
repercutida, né, pelos nossos ouvintes, já que o cantor e ex-goleiro espanhol Julio Iglesias foi surpreendido em um aeroporto na República Dominicana e porque estava transportando 42 quilos de alimentos. Olha só. Então, gerou até um mini incidente diplomático, né? O governo dominicano pediu desculpas, mas ele estava levando framboesas, rúcula, cogumelos, mirtilhos, alface, feijão e acelga na bagagem, né? Ele que tem fama de viajar com comida. Pô, você vai ser detido por causa de rúcula e acelga? Pô, se fosse uma farofa de carne do sol, uma coisa paçoca. assim... agora rúcula e acelga? Em defesa do Julio Iglesias, mora na República Dominicana. E ele tem 8 filhos. Talvez isso esteja por trás de, a mulher dele ligou, falou, olha, bem, tá faltando umas coisas na geladeira. Ele foi longe comprar, hein? Foi longe, é verdade. Não tem desculpa, não. E virou a notícia jocosa da semana, né? Bem, e o presidente da República Dominicana e o ministro da Cultura pediram desculpas ao cantor e afirmaram que tudo não passou de um mal entendido. E, na minha opinião, quem devia ser o ministro da Cultura da República Dominicana é o Juan Luis Guerra, assim como foi o Gilberto Gil aqui no Brasil, a atual ministra Margareth Menezes, e também o Rubem Blades no Panamá. Bem, Silvia, deixo o espaço aqui, né, no final do bloco para você fazer a sua indicação cultural. Está em cartaz no Teatro Liceu, que é um dos teatros mais antigos de Buenos Aires, um teatro pequeno, ainda guardando as características da sua inauguração. Está em cartaz uma edição de Piaf, um musical representando a vida da cantora francesa, com uma excelente participação da atriz e cantora Helena Rogers, que canta praticamente como a Piaf nos nossos dias. É uma peça muito emocionante. Eu fiquei surpreendida de que na plateia havia muitos jovens, e obviamente a montagem explica a guerra, como a guerra atingiu a ela e a geração de artistas do qual ela participava, enfim. Voltar a viver em Buenos Aires é ter acesso a boas peças, e quem vier para cá nos próximos meses, fique de olho na carteleira, porque tem muitas coisas interessantes acontecendo.